A estrada de Naim era poeira. O sol do meio-dia fritava o ar e o cheiro era de terra seca, suor e tristeza. Naim, uma cidade pequena, um ponto minúsculo no mapa, mas que naquele dia era o centro do universo. O epicentro de uma dor que não tem nome, a dor de enterrar um filho. Nós seguimos o cortejo, não por piedade, mas por curiosidade. Em Naim todo mundo se conhece, e a tragédia dela, a viúva sem nome, era a tragédia de todos nós. Ela já tinha perdido o marido, e agora seu único filho. A linha da família, o sangue, o futuro, tudo se partia ali, no caixão. Não era nem um caixão, era uma padiola de madeira simples, envolta em linho. O corpo estava ali, inerte, coberto. Os gritos dela eram cortantes, abriam feridas no ar. E o choro das mulheres que a acompanhavam era um eco de uma dor ancestral, uma lamentação que vinha desde o início dos tempos. Era o som da esperança morrendo, o som do futuro sendo enterrado. Mas então a cena mudou. Como um filme que tem uma falha na projeção ou uma música que muda de tom no meio da melodia. Do outro lado da estrada, uma multidão. Roupas coloridas, risadas abafadas, o murmúrio de vozes. E no centro de tudo, ele, Jesus. Um homem que caminhava como se a poeira da estrada não pudesse tocá-lo, como se o sol não o incomodasse. Seus olhos, eu nunca vi olhos como aqueles. Não eram piedosos, não eram curiosos, eram definitivos, como a pedra que elege o próprio caminho. E a multidão em volta dele era como um rio de vida, fluindo contra o nosso rio de morte. O choque entre as duas multidões foi mudo. Por um instante, a vida e a morte se encararam. O rio da alegria contra o rio do luto. Eu vi a mulher, a viúva. Ela parou. Ele a encarou. E não havia nada de teatral naquilo. Não havia pose, não havia palavras. Era uma conexão direta. A dor dela, explícita, rasgando o ar, e a presença dele, calma, imponente, como uma montanha diante de uma tempestade. Jesus não perguntou o nome do menino. Ele não perguntou o que havia acontecido. Ele não precisou. Porque o luto não é uma história a ser contada. É um idioma a ser sentido. E a dor dela falava alto o suficiente. Ele olhou para ela, e a primeira coisa que saiu da sua boca não foi uma ordem ou uma profecia. Foi um conselho. Um conselho impossível. Não chores. Como você diz para uma mãe que perdeu seu filho que ela não chore? É como pedir para um rio que ele não flua. É uma insolência, uma arrogância. Mas vindo dele não soava assim. Soava como um comando da própria realidade. Um decreto. Ele se aproximou do caixão. E o ar se tornou elétrico. A multidão que o seguia parou. A nossa multidão parou. Todos nós, de luto e de vida, viramos estátuas, presas naquele momento entre a tragédia e o mistério. E ele tocou o caixão, o lenço que cobria o corpo. Ele simplesmente estendeu a mão e tocou. E os carregadores da padiola pararam imediatamente, como se uma força invisível os tivesse imobilizado. Ele tocou, e então ele falou. A voz dele não era alta, não era um grito, era grave, profunda, e ecoou em meu peito mais do que em meus ouvidos. Jovem, a ti te digo, levanta-te. E aí o impossível. A tela do filme quebra, a música explode. O que aconteceu a seguir não pode ser descrito com palavras comuns. Foi como se a vida tivesse se tornado uma nota musical e tivesse sido tocada novamente. O lenço que cobria o corpo do menino, a mão dele tremeu. A mão que estava inerte, pálida, sem sangue, se contraiu. E então ele se sentou. Não foi um retorno suave, foi uma abrupta, chocante e gloriosa ressurreição. Ele se sentou na padiola, o corpo ainda meio coberto, os olhos dele estavam abertos, não estavam confusos, não estavam assustados. Eram olhos de quem acabou de voltar de uma viagem muito longa, mas que sabia exatamente onde estava. E ele se sentou, e olhou ao redor, e abriu a boca para falar.
A viúva, a viúva sem nome. O grito dela não era mais de dor, era de êxtase. Era a alma dela voltando ao corpo. Ela se jogou sobre o filho. E ali, no meio da estrada de poeira, diante de todos nós, a vida venceu a morte. A esperança se tornou carne. E a dor se tornou um testemunho. Mas a história não é sobre o milagre. O milagre é apenas o palco. A história é sobre a pergunta: por que ele fez isso? Ele não foi chamado. Ninguém pediu. Ele parou e fez. Não foi para provar um ponto. Não foi para ganhar seguidores. Foi porque ele viu uma mulher que estava sofrendo. E a compaixão dele era tão grande que ela quebrou as regras da própria natureza. A compaixão dele não era um sentimento, era uma força capaz de reverter o inevitável. Pense nisso. A vida é uma jornada em direção à morte, um rio que flui para o mar. Mas naquele dia, naquele lugar, o rio de Naim subiu a montanha. A morte, que era o destino final, se tornou apenas um obstáculo e foi ultrapassada por algo maior que ela. A ressurreição do filho da viúva de Naim não é uma história sobre poder. É uma história sobre o que acontece quando o amor de alguém é grande o suficiente para mudar o próprio curso do tempo. E então, o que você acha que aconteceu depois? Onde eles foram? Nós não sabemos. O que importa é que eles foram juntos de volta para casa. Uma história de morte se tornou uma história de vida. O sol de Naim já não queimava. E o silêncio que se seguiu não era mais o do luto, mas o da reverência. As multidões se misturaram. O luto e a vida se tornaram uma só. E nós, que fomos testemunhas, sabíamos que o mundo tinha mudado para sempre. Não porque um milagre havia acontecido, mas porque naquele dia a morte foi desmascarada. E descobrimos que ela não é o fim da história. Ela é apenas um ponto de interrogação. E o medo de morrer? Bem, o medo de morrer é o medo de viver. E naquele dia, na estrada de Naim, alguém nos lembrou que o contrário da morte não é a vida. O contrário da morte é o amor.